Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Meetcast aqui no canal da Nublu Intercâmbio. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. O nosso time da Nublu Intercâmbio tem se esforçado demais para trazer pessoas aqui no Meetcast que possam ajudar você no planejamento através das suas experiências pessoais nos Estados Unidos e também em outros países. Então, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar as notificações para você não perder nada do que rola aqui no canal. Hoje nós vamos ter, com certeza, um bate-papo muito interessante, muito divertido, enriquecedor, com ela que é apresentadora, fundadora do podcast Pode Viajar. A gente vai deixar o link na descrição aqui do podcast para vocês darem uma conferida depois. Com certeza vai ser muito bacana. Seja muito bem-vinda ao nosso Meetcast aqui da Nublu Intercâmbio. Stephanie, tudo bem contigo? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, viu? Agradeço muito. É sempre legal dividir, né, as experiências de viagem que a gente tem por aí, falar também não só das coisas boas, mas das complicadas, burocráticas, né? Com certeza, com certeza. A gente gosta muito das partes burocráticas e também que não é tão legal. A gente se amarra aqui de falar no... As pessoas às vezes esquecem que existem essas partes, né? Então, né? É Viajar verdade. é super legal, mas também tem algumas horas que... Que é complicado, né? É complicado. A gente tem tanto assunto para conversar contigo aí, tem muita coisa para a gente falar, mas queria começar com um assunto que é de grande interesse aqui para a galera que nos segue, que é o público que nos segue tá sempre muito interessado em Estados Unidos, né? Já no Blue Intercâmbio já é um point aí da galera que busca se planejar para ir para os Estados Unidos, que está começando a despertar um desejo, ou já está no meio do caminho e precisa de mais ajuda. Queria saber, Stephanie, como é que começou o teu desejo de começar a viajar? Se foi algo que foi meio espontâneo, se teve algum ponto de partida? Qual foi o primeiro país que tu viajou? Se foi para os Estados Unidos mesmo? Tô fazendo um monte de pergunta numa só, tá? Mas fica Certo. tranquila. A gente vai recapitulando aí qualquer coisa. E como que foi a primeira vez? Quando que foi a primeira vez que você foi para lá? Bom, para começar, sobre a vontade de viajar, né, eu comecei a ter por causa dos meus pais, né, que eles que começaram a viajar e me levar, né. E isso começou quando eu era quase um bebezinho, porque só que aí não foi para viagem a turismo, né, a gente foi morar no Japão. Esse foi o primeiro país que eu viajei, né, e eu tinha 3 anos e a gente morou por 2 anos lá. Aí eu fiquei até os 5 anos de idade e inclusive eu falava japonês, só que eu não lembro mais, porque eu não usei, né, muito triste, mas eu assisto anime e já sinto aquela familiaridade, né, quando eu assisto. Sim. E aí a gente voltou porque a minha mãe ficou grávida e ela não queria ter bebê lá, né, aí, enfim, aí depois disso a gente só foi viajar internacionalmente, né, porque a gente viaja bastante pelo Brasil também. Só que internacionalmente foi justamente para os Estados Unidos e isso só aconteceu em 2016, final do ano, que meu pai planejou uma viagem pra gente conhecer a Disney, né. Então a gente foi para Orlando, na Flórida. E essa viagem foi tipo um super planejamento, porque como todo mundo sabe, né, tem que ter o visto. E para tirar o visto é uma burocracia, um tempo que você precisa investir e dinheiro também, muito dinheiro. No caso a gente foi em 5 pessoas, então na época eu acho que custava cerca de $100, vai, eu não lembro quanto que foi, para tirar o visto para cada um, né, então foi algo, assim, consideravelmente caro, né. E como todo mundo daqui deve saber, né, se a gente tem o visto negado, acabou, né, acabou o sonho. Aí, então, tudo teve que ser feito com muito cuidado. Inclusive, meu pai colocou na minha mão a tarefa de conseguir o visto pra gente. Assim, basicamente, ó, faz aí, eu te dou o dinheiro e você faz o resto. Então eu preenchi todos os formulários 10-160 para a família, porque eu era a única que, digamos assim, tinha um inglês avançado e o site tá em inglês e tudo mais, aí era mais fácil eu fazer, né. E aí a gente fez isso e felizmente conseguimos passar na entrevista, foi tudo bem tranquilo, apesar do nervosismo, né. E a pessoa que fez a entrevista, que era a cabeça, né, do formulário, foi meu pai, né, não fui eu só preenchi as coisas. E a gente foi pra Disney em 2016 e eu passei meu aniversário lá, que é no dia 30 de dezembro, então foi muito legal.
E no dia 31 foi a virada, né? Virada do dia 31 para o 1, a gente passou no Epcot Center, que é um parque das nações, né? Dizem assim. Uhum. Que é uma experiência única, e se todo mundo pudesse passar por ela, eu queria que todo mundo pudesse passar, porque é muito legal os fogos, a atmosfera. Como todo mundo sabe, a Disney faz você se sentir num lugar mágico, né? Então, foi muito legal. E eu não lembro mais o que você perguntou, então. Não, tranquilo. Vai de boa, vai de boa. Eu também não lembro o que eu te perguntei, então tá tudo certo. O ponto é Estados Unidos, né? Que Exato. a gente fala aqui bastante. E quando vocês tiraram o visto, disse que foi tu mesmo que preencheu, né? Isso. Tu pesquisou alguma coisa? Porque assim, a gente que trabalha aqui, a gente sabe que as coisas começaram a ficar mais claras sobre visto. Ainda tem muita informação distorcida na internet quando as pessoas vão tirar visto. Por isso que elas nos procuram, inclusive, né? Tanto no turismo quanto no visto de estudante. Mas na época que tu foi fazer, tu fez uma pesquisa ou foi meio que intuitivo? Entrou no site, sabe que tinha que preencher o formulário, foi lá e preencheu. Teve alguma dificuldade com isso? E tu disse que a entrevista foi relativamente tranquila, assim, né? Foi toda a família que fez junto? Como que foi a entrevista e o processo antes, né? De se cadastrar ali na plataforma e tal. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa muito de usar YouTube, então eu não pesquisei nada no YouTube, né? Eu nem sei se o YouTube era tão em alta assim em 2016, pra ser sincera. E aí, o que eu fiz? Eu joguei no Google, né? Como tirar o visto para os Estados Unidos turismo. E aí foi lá que eu vi alguns sites, né? E achei o link que eu nem sei qual que é o site mais, mas é o link para você ir direto do consulado e preencher o formulário e tal. E foi um pouco complicado no sentido de entender o que estava rolando no site, né? Porque é meio contraintuitivo de cara, assim. Que você olha aquilo tudo em inglês, aí eu tive que criar uma conta, aí eu fiquei... eu li muitas vezes a mesma coisa para ter certeza do que eu estava fazendo, né? E na hora de preencher o formulário foi isso também. Eu li bastante. Eu tive que preencher 5 vezes, né? Porque são 5 pessoas. E a primeira vez eu li, aí eu fazia a primeira página, aí eu ia lá, lia tudo de novo para ver se eu não tinha digitado errado. E aí, beleza. E eu fiz isso com todos os 5. E no final, eles deram como é que fala? O boleto, né? Tinha que pagar o boleto A taxa MRV. Isso, da a DS, taxa. né? Isso aí eu dei pro meu pai essa parte, né? Ele que cuidou do assunto. E aí depois disso que teve o agendamento da entrevista, né? Que aí eu não lembro realmente, não tenho certeza quanto tempo foi que demorou para agendar. Naquela época acho que era mais rápido do que agora, né? E talvez, sei lá, demorar um mês. então, no máximo 2, vai. Agora tá meio demorado, né? Mas Tá bastante demorado. aí, meu filho, é bom você. É demanda reprimida, né? Isso aí. Da pandemia. Mas então, aí quando agendamos a entrevista, eu acho que foi solicitado que todo mundo que estava aplicando comparecesse. É quase certeza. Acho que sim. E aí foi a família inteira, né? Foi todo mundo lá. E quando a gente chegou na frente do consulado, né? Para quem nunca foi, é um território americano, né? Do portão para frente, para dentro, né? E assim, dá um nervosismo, porque você fica, nossa, eu tô teoricamente em outro país agora, né? Apesar de estar dentro do Brasil. E eu acho que fica na zona oeste de São Paulo, né? Eu não lembro de endereço direito agora. Fica? Eu acho que é. Eu não tenho certeza se é Zona Oeste. Eu sei que era longe da minha casa, então acho que é o oposto, assim, porque eu moro na Zona Leste. Tem um que é na Vila Mariana, não lembro se é o caso. E aí o outro é na Chácara Santo Antônio. É por ali, nessa redondeza ali. Mas é um murão alto, assim, parece inclusive um presídio de longe, assim, é bem assim, intimidador. Para vocês verem mais ou menos como que é, não sei se vai ter na internet. A foto, né? Aí a gente entrou e lá já é um clima mais, assim, sério, né? Você entra e já fica na fila aqui, não posso fazer nada de errado e tal, não posso ficar de brincadeirinha, porque tem os guardas, eu não sei se é policial, eles ficam olhando tudo, né? É bem vigiado, assim. E tem câmera, tem tudo. Você se sente realmente numa série, né? Na polícia americana.
Aí a gente ficou esperando lá na fila, acho que demorou 1 hora só pra gente, 1 hora no máximo pra gente ser chamado pra entrevista de fato. Só que enquanto você tá na fila, né, pra você chegar no acho que é agente, não sei, o cara que faz a entrevista. É, o agente. O agente. Você vê o pessoal indo e sendo negado, sendo aprovado, né? E aí a gente fica meio que, nossa, será que eles vão negar a gente, sabe? Fica aquela expectativa e tal. E, inclusive, antes da nossa vez, uma família inteira, assim, mano, eu acho que tinha umas 7 pessoas. Eles foram negados. E aí todo mundo saiu, assim, inconformado. Tipo, nossa, por que a gente foi negado? A gente só quer ir pra Disney, não sei o quê. Umas 7. Era uma família grande. E eles foram negados e, assim, eu assumo que, hoje em dia, né, deve ser por causa de preenchimento errado do formulário, porque não tem motivos de, vou viajar com a família inteira e ficar nos Estados Unidos e nunca mais voltar pro Brasil. Isso é impossível, né? Tinha criança também lá com eles. E aí eles foram negados e aí eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque nosso caso também era uma família, né? Aí eu pensei, se der errado, a culpa é minha, porque eu que preenchi o negócio. Aí, quando chegou a hora da entrevista, quem falou, né, tudo foi o meu pai. Mas eles direcionaram uma pergunta para mim, eu só não lembro qual foi. Mas deve ter sido a ver com a escola. Eu não tenho certeza agora, mas foi tipo uma só pergunta para mim. E o resto foi tudo pro meu pai. E foi bem simples, ele só falou tudo que eles perguntaram, né? Toda a verdade e tal. Quanto tempo você vai passar lá? Aí meu pai já tinha tudo programado, né? Aonde você vai ficar? Qual que é a sua profissão? O que mais? Eu acho que foi basicamente umas perguntas bem simples. E aí depois a gente foi aprovado. Foi basicamente isso. E aí eles pediram pra gente agendar a data pra tirar a foto pro visto, né? Porque tem que tirar uma foto nova. Sim, sim. Mas vocês têm, assim, tem um ponto importante, a gente até tem clientes nossos na NuBlue, que acho que uns 2 ou 3, que fizeram a solicitação direto do Japão. A gente ajudou eles do Japão, eles foram para entrevista no Japão. E como o Japão é um país que tem uma política imigratória bastante rígida, isso conta a favor para quem foi para lá, ficou um tempo legalmente. Fora também a questão de planejamento, né? Se teu pai tinha todo o planejamento ali, a gente já viu famílias serem negadas por visto de turismo, mas aí são famílias que realmente tinham intenções secundárias ou problemas mesmo no formulário. Uhum. É por isso que é importante, se a pessoa não tem noção nenhuma, se ela não tem nenhuma base para fazer isso, não entende direito como que tem que fazer o processo, que é a grande maioria, ou às vezes a pessoa também não tem tempo, né? No teu caso, tu preencheu 5 formulários, deve saber a extensão que é o formulário, é um formulário cheio de perguntas, gigantesco. Mais de 220 perguntas. Exatamente, enorme. é gigantesco. E então, se você que está nos assistindo, quer solicitar o visto de turismo ou visto de estudante, tem alguma dificuldade com isso, não sabe nem por onde começar, e saiba que o documento é uma parte, a outra parte do processo é que nem a Stephanie falou, é a conversa ali com o agente consular, às vezes pode ser bem tranquila, às vezes não pode ser tão tranquila assim, tudo depende da preparação da pessoa que está ali. Se você quiser a nossa ajuda, clica no primeiro link aqui na descrição, que a gente com certeza pode te ajudar com a solicitação do seu visto de turismo e também com o visto de estudante. Stephanie, uma outra pergunta que eu quero te fazer sobre Estados Unidos é se você passou algum tipo de perrengue lá, nessa primeira viagem, tá? Não sei se depois pode até comentar se tu já foi outras vezes, né? Certo. Mas se na primeira aí, essa aqui tava tudo bem planejado pelo teu pai, foram vocês 5, tudo mais, aquele planejamento redondinho, mas teve algumas coisas que saíram fora, ou se foi tranquilo? Sempre tem, né? No caso, teve um belo perrengue bem no primeiro dia, né? Quando a gente chegou lá, meu pai tinha alugado um carro, né? E o meu pai, ele gosta de fazer o planejamento minucioso da viagem. Então, eles têm até os horários, assim, sabe? Tal horário a gente vai sair, vamos chegar a tal hora e tal. Então, ele tem tudo planejado mesmo. Inclusive, chega até a ser irritante às vezes. Mas aí, a gente pegou o carro, a gente comeu no McDonald's, já percebeu que o McDonald's era diferente, e depois foi pro Airbnb e dormiu. Tem muita gente que fala isso, cara, que é diferente. diferente. É diferente, né? É diferente, depois eu posso comentar mais.
sobre o McDonald's, né? Mas aí, depois que a gente dormiu e tal, a gente levantou e já era o primeiro dia de viagem, teoricamente, né? A gente tinha chego no dia anterior, mas o primeiro dia para aproveitar era esse, né? E a gente já acordou cedo porque a gente queria chegar na hora da abertura do parque, né? Que a gente ia pro Magic Kingdom, da Disney mesmo. E aí, beleza. Ficamos prontos, tava um frio. Não sei por que tava tão frio, porque teoricamente lá não era pra fazer tanto frio, né? Mas tava frio. E entramos no carro, e aí meu pai foi dar a partida e o carro não ligava. Não ligava de jeito nenhum. Tentou, e aí tava com cara de que tava com a bateria fraca, sabe? Não tinha bateria pra ligar. Então, e a gente teoricamente precisaria fazer uma chupeta, né, no carro. Só que como é que fala isso em inglês, sabe? Sim. Eu não faço ideia, até hoje não saberia falar, faz uma chupeta no meu carro. Complicado. E eu não era fluente nessa época, tá? Eu só tinha o inglês avançado, porque eu fazia faculdade já, e, tipo, leitura de artigos eu sabia fazer muito bem. Só que falar e escutar não era lá minha grande vantagem, assim, né? E aí, meu pai estava bravo, porque quando as coisas saem do planejado, ele fica bravo. Aí eu falei, não adianta ficar bravo, né? Era o meu aniversário ainda, pra piorar, era o meu aniversário. Aí ele falou que precisava falar com o dono do Airbnb para ajudar eles e não sei o quê. E aí eu peguei e falei, tá bom, vamos ligar para eles então. E aí foi a minha primeira ligação em inglês na minha vida, né? E para quem acha que é fácil, não é fácil não, porque é muito mais difícil você entender pelo celular do que pessoalmente. Muito difícil mesmo. Aí eu liguei pra moça, não lembro se era uma moça agora, mas enfim, era um casal que era dono do Airbnb. Liguei a primeira vez e não deu certo, eu não consegui falar, eu travei. Eu fiquei, tipo, sabe, quando dá aquele nervosismo, né, gaguejei pra caramba, e eu não sabia muito bem o que eu tava falando. Aí eu falei coisas do tipo, the car's battery died, sabe, um negócio assim, bem básico que eu consegui falar pra moça, e aí ela falou, tá bom. Aí eu falei, vem aqui, por favor, ajuda a gente, né, em inglês. E aí a moça veio e eu pedi pra ela vir com o carro, né. E aí quando chegou lá, que a gente explicou, literalmente mostrou como que o carro não ligava, e aí ele pensou, é a bateria, né, só que na mente dele em inglês lá, e aí falou que era só fazer tal coisa, eu nem sei o nome até agora, até hoje não sei, e aí ele conseguiu fazer a chupeta no carro, e o carro ligou, só que aí meu pai quis trocar o carro na concessionária, porque ele ficou muito bravo e provavelmente a bateria ia acabar de novo, né, depois de um dia inteiro no parque. Aí a gente teve que ir na concessionária, trocar o carro. Isso aí quando a gente chegou no parque já era quase meio-dia. Então, isso foi assim, algo que é inesquecível, né? Com certeza. E o outro perrengue que teve foi, na verdade, meu irmão que passou, né? Porque tem uma coisa que quando você chega nos Estados Unidos tem algumas coisas que são bem diferentes. Uma delas é o banheiro, né? O banheiro você usa, dá descarga e joga o papel Quer dizer, você joga o papel primeiro no vaso, depois você dá descarga, né? Porque não tem lixo, né? Só tem lixo pra, sei lá, absorvente, né? Lixo do banheiro das mulheres toalha e de tal. mão também, coisas do tipo. Assim. E aí, o meu irmão, no dia 31 de dezembro, a gente tava num jantar de gala, digamos assim, que a gente tinha comprado, um jantar num lugar especial lá. E meu irmão foi no banheiro, né? Beleza. Só que passou meia hora e ele ainda tava no banheiro. E aí a gente ficou assim, nossa, será que ele tá bem, né? Só que não tinha sinal, não chegava as mensagens no celular dele e tal. Aí a gente só ficou esperando. Aí depois que passou os 40 minutos que ele tava lá, ele chegou na mesa e chegou falando assim, gente, vocês sabiam que não tem lixo no banheiro? Eu tive que deixar o papel todo amontoadinho do lado, assim, porque eu não sabia onde tinha, eu não sabia onde colocar. E aí ele falou que olhou no banheiro do lado, dos dois lados, para ver se tinha lixo e que nenhum tinha lixo. E aí ele decidiu fazer um montinho de papel sujo assim, e ele teve dor de barriga, né? Então imagina a qualidade do papel que tava. E aí ele deixou o negócio lá. E aí eu e a minha mãe rimos muito, porque a gente já sabia que tinha que dar descarga no vaso, que a gente já tinha usado o banheiro. Ele não tinha usado o banheiro ainda lá, sem lixo, né? E aí a gente riu demais, porque coitado do faxineiro depois, viu? Coitado. Teve trabalho aquela noite lá no restaurante. Teve. E, aliás, uma coisa que é muito comum de acontecer, pelo menos aconteceu comigo e com meu irmão, é ter problema de digestão nos Estados Unidos, né? Porque a comida, pelo amor de Deus, né?
Eu não sei por que as pessoas gostam tanto, mas é muita gordura, fritura, e eu passei muito mal. Eu passei muito mal por causa disso. E eu tive até que tomar remédio para prender o intestino para eu conseguir aproveitar a viagem, porque senão eu ia ficar metade do tempo no banheiro. Tem que se preparar comendo bastante hambúrguer, tem bastante que comer gordura no muita Brasil porcaria. antes. Uma semana antes, dieta de hambúrguer para ir para os Estados Unidos. Nossa, mas é bem isso mesmo. Eles comem muito doce, muita porcaria. Eu não vi um prato de refeição lá decente, né? Tipo, a comida de verdade dos brasileiros, né? E as outras vezes que tu foi para os Estados Unidos, Stephanie? Quantas outras vezes tu foi? Foi também de novo para Flórida ou foi para outros lugares? Eu fui mais 2 vezes para os Estados Unidos e aí eu não fui mais para Flórida, né? Eu fui a segunda vez foi em 2018, em julho, que a gente foi para Califórnia. A gente foi fazer uma viagem, visitou Los Angeles, Las Vegas, Califórnia, quer dizer, a Califórnia é lá, né, já. Las Vegas, o Pier Santa Mônica, Grand Canyon, e a gente fez também o River Dam, e teve mais um que eu não me lembro agora. Enfim, foi aquela regiãozinha, assim, que lá mais deserto, né? E também fomos... Aí a última vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2019, em janeiro, que foi para Nova York, que aí a gente fez uma viagem principal, foi para Nova York e acabou passando em Washington e Boston também, né? Que a gente fez uma viagenzinha de carro para lá, só para conhecer mesmo. Mas em todas essas viagens sempre foi em família? Todas as 3 foram em família, foi eu, meus pais e meus irmãos. Legal. Tem algum que você mais gostou, assim, delas? Dos estados ou dos lugares? É Tem um muito lugar que difícil. você pudesse escolher entre um deles e você falasse, eu gostaria de voltar para esse, sei lá, algo assim. Teve a viagem que eu fiz para Las Vegas, né? Eu gostaria de voltar para aproveitar melhor, porque na ocasião que eu fui, né, teve um problema na minha família, né, morreu um parente, e aí não deu para aproveitar tão bem, porque a gente estava lá quando isso aconteceu, né? Então aí ficou meio um climão assim, né? E gostaria de refazer essa viagem, né? Só que sem meus pais, porque aí eu gostaria de ir nas festas, né? Porque a gente não foi em ambientes mais jovens, porque meus pais, a gente viu bastante show, né, lá. Show dos Beatles, show do Michael Jackson, Cirque du Soleil. E então foi algo mais bem família, né? E eu gostaria de voltar mais para aproveitar mesmo a cidade que nunca dorme, né, dizem. Quer dizer, eu nem sei se é Las Vegas isso ou se é Nova York, mas deve ser os dois. Mas tu moraria nos Estados Unidos, Stephanie? Morar? Se fosse pra Nessas morar... viagens aí que tu foi, aí, tu já tem uma ideia assim? Tipo, moraria... Eu moraria, sim. Na verdade, eu moraria em qualquer lugar, porque eu tenho vontade de... Eu gosto de viajar, né? E é legal morar porque é diferente de turistar. Então, eu gostaria de morar, acho que uns lugares que eu iria gostar, provavelmente Califórnia, que tem um clima bem legal, e Nova York, porque me lembra São Paulo, então é mais, tipo, familiar. Mais familiar. O único problema de Nova York é o custo de vida, né? Bem alto, né? Sim. Mas qualquer lugar dos Estados Unidos, acho que eu só não moraria no Texas, porque eu acho muito... É onde o Edu moraria. Oi? É onde o Edu moraria, no caso. É que eu acho muito, assim, a cultura do Texas é mais conservadora, então talvez não bata muito comigo, mas, assim, se surgir uma oportunidade algum dia, eu não vou falar não também, né? Mas acho que se for por livre e espontânea vontade de morar em algum lugar, eu não moraria no Texas. Mas acho que é isso. Eu gostei bastante de visitar Washington também, é uma cidade bem bonita. Legal. E Boston é a cidade dos universitários, né? Onde tá Mas todas o Washington as principais... DC ou Washington mesmo? Estado Washington DC. A gente foi ver a Casa Branca. Legal. E visitei o Capitólio também, muito legal. Show de bola. E uma coisa curiosa aqui, que aí eu quero entrar num outro assunto sobre isso, é que a gente estava conversando antes, né? Fez um intercâmbio em Taiwan, né? Essas outras 2 viagens que tu foi para os Estados Unidos depois, tu já estava com inglês, já tinha dominado melhor o inglês do que na primeira viagem, já estava mais tranquilo de se comunicar, acredito, né?
Sim, foi pós-Taiwan, né? Pós-Taiwan. É. E como é que foi essa experiência de ir para Taiwan? Tu fez um intercâmbio lá, e aí já tinha viajado para os Estados Unidos. O Japão, tu disse que era muito pequena, né? Não recorda exatamente. Não Mas lembro que muito tu bem. foi pro Taiwan? Para que foi? Depois? Oi? Você voltou pro Japão alguma vez depois? Não, ainda não, mas pretendo voltar. Legal. Mas e por que tu foi parar em Taiwan, Stephanie? Bom, Fazer intercâmbio lá. É uma longa história, porque eu, na realidade, eu fiz faculdade de biologia na Universidade de São Paulo, e eu queria, desde que eu entrei na faculdade, depois de ter visto o programa do Ciências Sem Fronteiras, eu queria fazer um intercâmbio, né? E na época o Ciências Sem Fronteiras estava meio que na moda, né? E aí foi o que eu meio que mirei, assim. Só que quando eu tava... precisava de um certo tempo de graduação para você conseguir se inscrever. E quando eu consegui atingir um certo tempo de graduação, o programa Ciências Sem Fronteiras acabou. Aí eu não consegui mais fazer o Ciências Sem Fronteiras. Aí eu fiquei pensando, tá, e agora, né? O que eu vou fazer se eu quero fazer um intercâmbio? Meu objetivo de vida na faculdade era fazer um intercâmbio, porque eu sabia que dava para conseguir bolsa. E sem a bolsa não ia dar, porque não ia ter dinheiro. Aí eu sempre recebia e-mails da faculdade falando sobre programas de intercâmbio com bolsa, só que eram muito poucas comparado com Ciências Sem Fronteiras. Então, teria uma competição maior e seria por nota. Então, aí eu decidi focar muito em obter notas maiores que 8, para ter uma média ponderada maior que 8 e conseguir, passar no processo seletivo das bolsas internacionais. E aí chegou um edital de, sei lá, acho que era 30 países, em que tinham bolsas disponíveis, tipo, cerca de uma bolsa por país, mais ou menos. Tinha algumas que tinham um pouco mais, né, sei lá, até 3. E não eram muitas vagas. E eu tinha que ter nota do TOEFL, né, que é outra barreira, né, para você conseguir fazer intercâmbio para inglês. Que se você quiser estudar numa universidade americana ou qualquer lugar que fale como a língua principal seja inglês, tem que ser mais de 100 pontos no mínimo, assim. Geralmente as faculdades exigem mais de 100 pontos. Tem algumas que exigem até mais de 110, e a nota máxima é 120. Então, aí já viu, se eu já sei tanto, como é que eu vou tirar 110 da prova, né? Mas beleza. Aí eu tinha tirado 79 no meu TOEFL, e não era uma nota que nunca ia chegar num país que falasse inglês para fazer o intercâmbio. Então, eu tive que optar por outros, né? E aí, lá naquele edital, eu podia escolher 3 em ordem de prioridade, né? E eu acabei escolhendo aleatoriamente não, né? Mas eu escolhi países da Europa, 2, que eu pensei, legal, conhecer a Europa, né? Lá é tudo mais pertinho, dá para até eu fazer um tour, eventualmente. E eu escolhi também pensando em comida. A temperatura eu não pensei muito, né? Porque aí seria bem ruim ir para a Europa, porque ia estar frio demais. Mas eu pensei em comida e também em qual ranking as faculdades que eu estava escolhendo estava, né? Ranking mundial. Aí tinha 3 lugares que eu escolhi, né? Aí eu tinha que escolher qual que ia ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí o primeiro eu escolhi Dinamarca. Eu nem lembro qual que foi a universidade. Acho que foi em Denmark. Não, Denmark é o nome em inglês. Deve ser University of Denmark, alguma coisa assim. E aí a segunda foi Finlândia, que era para estudar na capital. Tu não tava também. te importando muito com frio mesmo, né? O clima então, não era... escolhi os piores, tranquilo. Né? Os mais frios. E o terceiro, eu coloquei Taiwan. Terceira opção, tá? Coloquei Taiwan porque, apesar das 3, a melhor universidade delas era a de Taiwan, que estava ranqueado em posição 60. Eu não sei como é que fala isso em números de posição, mas eu não vou me arriscar, mas eu acho que tu tava certo. Acho que essa aqui enfim. Também... É difícil. Aí era mais ou menos nessa posição. E se eu comparasse com a USP estava para mais de 100 ainda, né? Entre 100 e 150. Então era 2 vezes melhor, entre aspas, 2 vezes melhor do que a melhor universidade do Brasil. Mas eu coloquei ela em terceiro por causa da comida, porque eu fiquei com medo
que todo mundo acha que a Taiwan é a China, né? E aí tá, mas também... não dá spoiler, depois a gente fala sobre a comida que a gente tá curioso pra saber também. Eu acho que tu comeu então... piton, essas coisas, é o que tá na minha cabeça. Eu quero não, saber. Mas aí todo mundo acha que Taiwan é a China e que é igual, mas não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Inclusive, Taiwan é um país independente, né? Claro que tem toda aquela treta. Tem uma briga ali rolando, né? Tem uma treta. Eles. Sim, tem uma mas eles são independentes, muita gente não sabe disso. E aí eu acabei deixando como terceira opção. E foi justamente a opção que veio para mim. Então, era para eu ter ido para lá, né? De qualquer forma. Sim. E eu acho que, inclusive, acabou sobrando para mim essa opção, né? Porque como eu não consegui a primeira e a segunda, significa que outras pessoas que tinham notas maiores conseguiram no meu lugar. Então aí sobrou a que ninguém queria. Mas, assim, foi a melhor coisa que podia acontecer comigo, porque Taiwan é exatamente o mesmo clima do Brasil. Então, de clima eu não sofria. Lá é um pouco bem mais úmido, mas ainda assim é bem tranquilo com relação a calor, não é tão frio e tal. Mas aí eu dei uma sofrida mesmo na questão de comida, né? Mas aí a gente pode falar sobre isso depois. A gente tá curioso para saber. Não, a gente pode falar disso agora, inclusive. Pode, tem tudo então a ver, vamos falar. Porque eu quero saber como é que foi essa adaptação com o país, e a primeira coisa que vem na cabeça é comida, né? Tipo, porque algum tempo atrás, eu tava ouvindo uma entrevista do Kiko Loureiro, né? O Kiko Loureiro do Angra, guitarrista do Angra, do Megadeth, bem conhecido, brasileiro. E ele foi com os americanos para a China e ele falou, todo mundo pedindo comida, assim, pessoal, eu quero Mac para não errar, assim, sabe? Para não dar tiro fora. E ele falou, me dá uma comida típica. Quero comer uma coisa típica. Aí os caras trouxeram uma cobra, assim, enrolada, numa bandeja, assim. Era uma cobra mesmo, grande. Ele falou que o gosto não era ruim, mas era estranho ter uma cobra enrolada no prato para comer. Aí, quando eu soube que fez um intercâmbio no Taiwan, eu fiquei pensando, meu Deus, ela deve ter comido essas coisas, né? E eu acredito que a maioria das pessoas pensam isso. Mas como que era a alimentação lá? Como que... Pior que não tem nada a ver com isso, sabe? Não, claro, tem algumas coisas que são estranhas, mas não é nesse nível, assim. O que aconteceu quando eu cheguei, a primeira coisa que eu comi foi um BK. Por causa que eu fiquei com medo de comer outra coisa. E também porque eu tava no aeroporto, né? Eu precisava comer alguma coisa que tava morrendo de fome. Aí, depois que eu cheguei que foi como lá não fala inglês como língua principal, fala mandarim. Então, isso foi uma grande barreira para mim, porque, inclusive, eles designam alunos de lá para ajudar intercambistas, porque a maioria não fala mandarim quando chega, né? Então, tinha uma menina que me ajudou, que também fazia faculdade no mesmo lugar que eu ia fazer o intercâmbio, e o nome dela, inclusive, era Pearl, de pérola, que o pessoal lá escolhe nomes em inglês para eles, porque o nome em mandarim é muito difícil de falar, né? Então, eu não sei o nome dela em mandarim. E aí ela me ajudou com a comunicação, me levou até o dormitório da faculdade, e sem ela eu não teria conseguido, porque os caras da recepção não falavam inglês, então eu não ia saber fazer check-in nunca. Aí ela me ajudou a fazer check-in, e aí a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi chorar, porque eu já entrei em desespero de, meu Deus, como é que eu vou sair daqui e me comunicar e ir num restaurante? Como é que eu vou pedir comida? Aí eu entrei em choque, assim, deu uma crise, assim, de, eu tô em um lugar totalmente diferente, não tem ninguém que eu conheço. Sim. Acho que isso é bem comum com o intercambista, né? Quando você chega num lugar e você cai na real que você tá lá. E acabou que o primeiro lugar que eu fui, aí eu fui andar, né, pra ver o que tinha pra comer, eu achei um suquia. Aí eu pensei, mano, é ali que eu vou, porque tem suquia no Brasil. Sim. E, inclusive, eu comi pelo menos uma vez por semana no suquia lá em Taiwan, porque eu gostava muito. É muito superior ao suquia brasileiro, inclusive. E a primeira coisa que eu comi foi um gyudon, que é uma tigela com arroz e carne, que quem comeu no suquia sabe que é o prato principal deles, e com aí tem uma coisa diferente lá, que é umas frituras eu acho que é um bolinho de batata com alguma carne, eu não sei exatamente o que era, porque o nome estava em mandarim, nunca perguntei também, mas era gostoso. E aí... Comeu cobra e não sabe, resumindo. Imagina. E aí também tem uma curiosidade aqui, a maioria dos restaurantes lá
eu acho que quase todos, assim, não lembro de nenhum que não tenha isso. Tem chá à vontade, você pode beber chá Legal. gelado, né? E aí eu bebia o chá. Claro, não sou muito fã de chá, mas já que era à vontade, é melhor que água, né? Sim. Aí, isso foi a primeira coisa que eu comi. E depois que aí eu pedi dica no Facebook, em grupo de Facebook, né, pro pessoal. E aí acabei conhecendo minha melhor amiga nesses grupos de Facebook aí, que ela é taiwanesa, a Jennifer. E ela que me ajudou no começo a ir em lugares, assim. Eu perguntei, tem algum lugar de comida típica para você me apresentar, né? Porque eu não saberia pedir também. Aí ela me levou, e aí a primeira Mas deu para comida se desenvolver no inglês, Stephanie? Lá? deu. Inclusive a Porque o pessoal não Jennifer. falava na rua, assim, né? A Na língua rua deles não, mas na só na faculdade todo faculdade. mundo falava. As aulas eram todas em inglês que eu tinha. E aí a Jennifer, inclusive, ela tem um dos ingleses, inglês, né? Estranho falar isso, mas um dos melhores que eu já vi, e ela é taiwanesa. E ela, inclusive, eu acho que ela tirou 119 na prova do TOEFL, então ela é muito boa, sabe? Ela foi quase perfeita. E eu conversava muito com ela, então ela foi uma das principais razões de ter fluência no dia a dia. Na faculdade foi mais, assim, mais termos acadêmicos, né? E também conversar com os outros intercambistas, né? Que tinha bastante. Tinha bastante de vários Tinha, lugares. Vários principalmente da lugares Europa. na Europa. Bastante europeu. Alguns americanos, mas a maioria era europeu mesmo. E, inclusive, uma das aulas que eu tive, né? Que eu me matriculei para umas matérias lá que eu quis, e uma delas foi biotecnologia. E tinha, acho que 5 alunos na aula. E eu cheguei atrasada no primeiro dia, né? Então, quando eu cheguei, o professor tava falando mandarim, porque só tinha taiwanês lá. E aí, quando eu entrei na sala, ele meio que perguntou pra mim se eu era intercambista, né? Tava meio que na cara, porque eu não tinha nada a ver com os caras lá. E aí a aula começou a ser ministrada em inglês por minha culpa. Então, a galera então, deve ter gostado bastante. deve, pra Bem caramba. faceira. Show E de eles não bola. eram muito bons em inglês, viu? O pessoal daquela aula, eles devem ter dado uma sofrida. Porque toda oportunidade que eles tinham, eles falavam mandarim com o professor, e não inglês. Sim. Tá, e isso aí que quando acontecia, falou que o professor mudou o idioma na hora que tu entrou, porque ele reconheceu ali, né? Enfim. Mas e quando a questão dos alunos que eram nativos, eles iam tirar dúvida, e com certeza, quando tiram uma dúvida, todo mundo quer saber, porque às vezes a dúvida é de um, a dúvida é de todo mundo. Eles tiravam a dúvida em inglês, ou eles tiravam em mandarim, aí o professor traduzia, ou ficava por essas mesmo? Nessa aula em específico, o pessoal perguntava em mandarim. Mas é porque era muito. É que era aula sobre transgênico, assim. Eu também. Era como se fosse uma aula repetida para mim, porque eu já tinha tido aquele conteúdo. Então eu não ligava muito nesse sentido de, nossa, eu não sei o que eles estão falando. Até porque para mim foi bem tranquilo passar por essa aula, foi bem tranquila. A prova, nem lembro se teve prova, se foi trabalho, mas assim, foi bem de boa. Mas aí nas outras aulas, sim, o pessoal fazia perguntas em inglês, né? Mesmo sendo de lá, né? Mesmo sendo taiwanês, porque aí tinha mais estudantes de intercâmbio também, né? Só essa aula que eu fiz de biotecnologia que tinha eu, a única intercambista. O resto, todo mundo tinha mais intercambistas. Inclusive, tive que fazer um seminário em inglês, que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Porque é muito difícil, você já fica nervoso quando você está apresentando um seminário em português, imagina em inglês. E dá branco total, assim, você não sabe mais que língua que você sabe, nem português você sabe. Então, eu tive que fazer um roteiro escrito em inglês, exatamente as coisas que eu queria falar, né? Eu praticamente transcrevi uma palestrinha, né, em inglês para ter como guia, porque senão eu não ia conseguir fazer. Inclusive, eu até li bastante, eu queria não ter lido tanto, né, e ter falado mais fluentemente, apesar de eu ter a fluência. Mas demorou uns 2 meses para eu pegar a fluência, assim, confortável, sabe? Antes eu sofri com... Tipo, eu não conseguia entender o que as pessoas falavam, principalmente os europeus. Era difícil. Eu saía bastante com o intercambista para aprender inglês também, né? Porque é complicado você aprender inglês com quem não sabe também, né? Sim, com certeza. E como é que era o povo de Taiwan, assim, tipo, tanto aluno quanto na rua mesmo, né? O povo de Taiwan,
é brasileiro que fala mandarim, assim, na minha opinião. Porque eles são muito, muito simpáticos e eles sempre tentam te ajudar. Então, é exatamente igual aos brasileiros, assim. Claro que tem as exceções, né? Tem alguns que são meio esquentadinhos, mas é bem exceção. A maioria te trata bem e a única diferença é que eles são mais reservados, né? Não tem... O cumprimento é de longe, tipo, é oi, assim, tchau, assim, não é dando beijinho no rosto. Mas essa é a única diferença, que eles são mais... menos calorosos, né? Digamos assim. Nesse sentido, assim, mas o resto é parecido. É. E assim, teve algum ponto, com certeza, né? Sempre tem. Mas um que tu pudesse ressaltar, assim, de ponto negativo e um positivo dessa experiência que tu teve em Taiwan. Que é legal estar falando isso porque, pô, é mais um país aí, né? É um país que tem o seu nome numa indústria bastante concorrida hoje, né? A galera, Taiwan faz semicondutor de chip, eles são feras nisso. E aí teve alguma experiência que tu acha que foi muito ruim ou ruim? Não precisa ser tão ruim assim, né? A gente não quer que seja tão ruim, mas assim, alguma coisa que foi negativa, outra que foi, pô, que legal, isso aqui é massa aqui, podia ter no Brasil e tal. Bom, falando sobre a parte de que eles são produtores de semicondutores e tal, tinha bastante intercambista de engenharia elétrica lá, inclusive, né? Que é um destino bem famoso entre os engenheiros elétricos. Pontos positivos... Não, ponto negativo primeiro. Eu acho que o que mais, assim, me afetou foi a questão de não ter nenhum... Eu fiquei 2 meses sem conhecer ninguém que falasse português para eu conversar pessoalmente, tipo, um brasileiro, por exemplo. Português de Portugal conheci, porém eu não conseguia conversar em português com eles, porque era muito difícil de entender. Eu não sei que tipo de sotaque que eles fazem lá em Lisboa, que o negócio é louco, não dá para entender nada. Eu preferia falar inglês com eles do que falar português. Mas essa foi a parte ruim, né? Eu fiquei muito tempo sem ter alguém com... Porque dá muita saudade de falar português. Inclusive, eu falava sozinha na rua, né? Parecia uma doida, mas ninguém me entendia mesmo, então aí não tinha problema, né? Eu falava sozinha português. Essa foi a parte complicada, mas aí depois eu acabei conhecendo um brasileiro, que ele foi fazer ele fazia Unicamp e ele estudava engenharia elétrica. E aí eu conheci ele lá, o Bill, e aí consegui falar português, matar a saudade da familiaridade, né, do brasileira e tudo mais. E a comida, né? A comida brasileira, para mim, é insubstituível. Essas são as partes de ponto negativo. E eu também terminei um relacionamento quando eu estava no intercâmbio. Enquanto eu estava no intercâmbio. Um relacionamento de 4 anos. Então, foi um dia muito triste, né? Mas depois eu fiquei mais de boa, porque eu estava no intercâmbio, não tinha tempo para ficar triste. Mas o término foi bom para eu melhorar minhas habilidades em inglês, porque aí eu fui não obrigada, mas aí eu tinha liberdade de conversar com mais pessoas ainda, né? Não só, sei lá, na aula ou com amigos que eu tinha feito. Eu pude ir em dates, né? Que eu acho que é uma das formas mais fáceis, uma das formas mais ágeis para você conseguir fluência é você ir em encontro mesmo. Pode ser romântico ou não, tanto faz, mas em encontros específicos para você conhecer alguém do zero. E aí você é obrigado a falar, né? Só tá você e a pessoa. Então, isso foi algo que me ajudou bastante a ter fluência, a conhecer gírias, né? Bastante... Como as pessoas falam mesmo na prática. E tem facilidade com o idioma, Stephanie? Tu diria que tem facilidade para pegar idiomas? Tem? Tenho. Assim, depois que você aprende eu acho que fica muito mais fácil de você aprender o próximo. E a facilidade que eu quero dizer não é que, nossa, em 1 mês eu vou conseguir ser fluente na língua que eu tô estudando. Não. É só que você consegue, parece que você desbloqueia alguma coisa no cérebro que você consegue armazenar mais informação relacionada a línguas estrangeiras. Por exemplo, nesse intercâmbio era obrigatório fazer mandarim. Não importa o nível, você teria que fazer uma provinha e ver qual era o seu nível e entrava numa sala, assim, de básico, intermediário ou avançado. Eu nem fiz a prova porque eu já sabia que eu não sabia nada, né? Então eu fui direto pro básico. E, inclusive, a primeira aula de mandarim foi muito difícil porque eu não tinha inglês fluente ainda e eu tinha que começar a aprender mandarim. Então foi complicado, porque para mim a professora estava falando
literalmente chinês, né? Aham. Então foi difícil demais e tinha, eu não sei se vocês têm familiaridade com mandarim, mas tem 5 tons que você precisa saber a diferença de Eu sei que no tanto japonês tem isso, vocalizar. o japonês eu sei que tem essas diferenças de tonalidade quando eles falam também. Na Eu verdade, acho legal, japonês né? não é mais fácil que mandarim nesse sentido. Não, eu Apesar, acredito que sim, acredito que sim. É porque que eu no já vi japonês algumas não aulas de tem. curioso, assim, que eu acho massa, que a gente, Sei. né, o mundo do anime aí tá aí hoje engolindo tudo, né? E eu fui dar uma olhada, assim, eu sei que tem também mais... O japonês, ele, na verdade, é mais o jeitinho de falar, mas Uhum. a tonalidade não vai mudar o significado da palavra. Ah, entendi. No No mandarim mandarim já vai. vai? Tipo, o primeiro exemplo que eu nunca esqueço é que se você fala ma, isso é mãe. Ma ou mama, sei lá, não, agora não lembro. Mas aí se você fala ma, aí é cavalo, Nossa, show de bola. sabe? Tipo, Aham. totalmente Parece que o aleatório. inglês não vai mudar de ser a língua universal, né? Porque Não, Né? não vai mudar. a Não galera adianta. aprender Não mandarim é meio adianta. complicado, né? E se para aprender inglês já é complicado, imagina para aprender mandarim, né? Nossa, Aqui no Brasil, porque o pessoal nem fala inglês aqui, pix, no mandarim não tem. não tem nem jeito, né? E essa aula foi, acho que uma das poucas aulas que eu me senti muito burra na vida, assim, sabe? Quando você tenta entender e você não, parece que não entra na sua cabeça. As 2 primeiras aulas de mandarim foram assim. Depois começou a ser mais fácil, né? Comecei a acostumar meu ouvido a tanto andando na rua, né, ouvindo as pessoas falarem mandarim e tal. Então, essa imersão completa na cultura e na língua de outro país também ajuda bastante você a acelerar o processo de aprendizado de uma língua Sim, diferente. sim. E na faculdade tinha diferenças muito grandes para a faculdade no Brasil, de Muito. regra, tinha? Na minha opinião, tinha muita diferença. Parece que o ambiente ficou muito mais sério lá, sabe? Não Aham, era. Aqui na faculdade, na USP, pelo menos, sempre tinha festa todo fim de semana. Sei lá, toda sexta, vai, não é todo fim de aham, semana. E o pessoal era mais desleixado, digamos assim. aham. Agora lá não, lá o negócio é mais sério, assim. Inclusive, é tão sério que tem muitos casos de problemas com alunos que entram em depressão e, né, acabam se suicidando por muita pressão. Lá tem muita pressão para Ah, é você meio similar com o estudar. Japão isso, né? Tipo, o Japão Isso, tem isso também, né? Aham, porque lá a nota reflete no seu futuro, literalmente. uhum. Então, o pessoal estudava muito, muito, muito. E aí, inclusive, quando eu estava lá, teve um caso, né, de aluno que se matou. E foi, assim, foi um climão, né? Eu não conhecia a pessoa, mas o pessoal fica todo, Nossa, que louco. sei lá, mais Muda. depressivo, assim. Sim. E, assim, na parte de metodologia, é meio parecido, né? É uma metodologia parecida, porém, acho que mais rígida. Mas talvez, por eu ser aluna intercambista, eu não tenha percebido a diferença na metodologia tanto quanto quem é de lá, né? Porque quem é de lá, pelo menos as pessoas que eu conhecia que estavam fazendo graduação lá mesmo, né? Falavam que era algo bem mais complicado. Porque é muito simples você ir lá e se matricular para uma optativa livre, que foi o que eu fiz, Uhum. e você fazer uma graduação completa, né? É bem diferente. Então, lá eu senti que era mais séria a coisa. Tanto é que a universidade está mais bem ranqueada, né? Na Entendi. lista de melhores. Tu fazia só cadeiras optativas lá, isso? Então, era isso? Pelo contrato, né, do intercâmbio que eu estava fazendo com a bolsa, eu precisava pegar pelo menos 3 matérias relacionadas à minha área de graduação e eu podia pegar qualquer outras também. E Uhum. eu até tentei pegar umas diferentes. Eu peguei uma aula sobre mulheres na sociedade taiwanesa, alguma coisa assim. Só Uhum. que, sinceramente, depois a segunda aula, eu não consegui mais. Apareceu um rato no meio da sala, eu fiquei em choque. Foi muito estranho, porque foi um ratão, assim, e aí Aham. mataram ele numa vassourada lá. Nunca aconteceu mais depois, né? Mas aí eu não quis mais continuar na aula, porque era muito, era muito humanas para mim, e eu não sou de humanas. Aham. Aí eu fiquei mais para as biológicas mesmo, Sim. e as aulas de mandarim. E eu também fazia parte de clube de. Sabe clube que você vê nos animes? Clube do futebol, clube do Uhum. vôlei.
eu fiz parte do clube de arco e flecha. Sério? É. Pra pegar os ratos, no caso. Não. Não, mas é muito legal o arco e flecha. Era do meu tamanho o arco. Eu tenho 1,5 m, né? Então eu sou pequenininha e é muito grande os arcos. Que da hora, que massa. E era aberto, assim, para todo mundo entrar e tal, participar. Isso. Eu garanto que... E tinha bastante gente do intercâmbio que fazia, era mais nativo. Só tinha eu do intercâmbio lá, que falava... Era da faculdade mesmo? Da faculdade. Ah. Os alunos que organizam e fazem Inclusive, eu tentei entrar pro de ping-pong, porque eles são muito bons no ping-pong, né? Mas achei muito difícil. Eles levam realmente muito a sério, aí eu não consegui continuar. E o do arco e flecha foi legal, porque era algo que eu sempre quis fazer, né? Mas só eu falava inglês lá, o pessoal não falava inglês. Então, meio que eles faziam mímica pra eu entender as coisas. Era mais o pessoal de Taiwan mesmo lá, sabe? Que não... Sim. E o custo de vida lá era muito alto, Stephanie? Bem barato comparado com os Estados Unidos, por exemplo. A comida, acho que é a parte mais barata. Eu conseguia sobreviver, assim, com R$12 por dia. Com arco e flecha era só caçar, né? Só caçar. Caçar um ratinho. Então, eu gastava mais ou menos R$12 por dia de alimentação. R$12, assim, é muito pouco. E de moradia... R$12 por dia, geral, total, assim, tipo, considerando tudo, toda a alimentação? Tudo, mas eu também. Aí tem a questão de que eu economizava um pouco. Sim, sim. Porque eu queria viajar depois, então eu não comia, assim, as melhores refeições do mundo, né? Mas R$12 por dia, 12 a 20, vai, 12 a 20 é uma faixa boa para quem não quer gastar demais por dia em refeição lá. Agora, de moradia, acho que era R$400 por mês, não tenho certeza agora. Acho que era isso, porque eu compartilhava quarto. Eu tinha quarto compartilhado com uma japonesa. Legal. Não Era mais tem barato. muita frescura em intercâmbio, né? A gente trabalha aqui na Nublu, a gente sempre fala. Vai tranquilo, sem muita exigência, vai aos poucos, porque é isso aí. E fora que essas coisas fazem também desenvolver o idioma, né? Porque, tipo, são os perrengues, querendo ou não, que ajudam a pessoa a ter que sair do lugar. Porque se vai para o intercâmbio, eu acho que se a pessoa vai muito confortável para o intercâmbio, tá muito confortável, tipo, ela não tem muito, talvez, vontade ali de ir atrás, porque tá tudo na mão. Né? Oi, Paty? Não vai ter muitas experiências e coisas que vai lembrar. E quando Exatamente. você vai com muita assim, tipo, vou para uma casa, vou ficar lá no melhor apartamento, do lado da escola, vou comprar um carro, aí você só tá levando a vida que você tem no Brasil em outro lugar. E não Eu andava de bicicleta lá. No meio de transporte. Muito show. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande aí, Stephanie, que é o seguinte. Tu falou que fez biologia na USP, daí tu foi lá, fez um intercâmbio de biologia também em Taiwan. E aí agora tu tem um podcast que tá aí crescendo, tá na área da comunicação. Como é que foi essa transição assim, muito louca para comunicação? Na realidade, eu fiz biologia, inclusive eu também fiz mestrado depois. Aí só depois disso que eu comecei a entrar na parte do digital, né? Que é canal no YouTube e tudo mais. E foi o descontentamento com a profissão mesmo, como bióloga, que eu também nunca trabalhei na área, assim... trabalhei numa empresa de teste de DNA, mas era muito mecânico, eu não tenho espaço para você usar criatividade, não tenho espaço para nada disso. Você só faz o que está escrito lá no experimento. Você tem que fazer do jeito que está lá. E então eu não me via muito nessa área por motivos de não combina muito comigo. Eu sempre gostei muito da parte artística, né, musical, de artes no geral, apesar de eu ter descobrido isso recentemente, né, antigamente eu não sabia disso. E foi ao longo desses tempos de fim de mestrado que eu consegui perceber que eu não estava contente com o que eu estava fazendo, que carreira acadêmica não era uma opção para mim.
E aí eu comecei um negócio que na verdade era físico, que eu fazia quadros de MDF. Inclusive tem até um exemplo aqui. Eu fazia esse tipo de quadro aqui, ó. Tá Que da vendo? hora. Aham. Aí MDF, né? E aí tinha para colar na parede, né? Esse aqui eu não colo, mas aí eu vendia isso e depois de um ano fazendo isso, eu acabei começando no digital, porque eu percebi também que não ia render, não ia dar em nada, digamos assim. É só muito trabalho para pouco retorno vender quadro. Financeiro. Né? E aí consegui comprar meu computador graças a essa venda de quadros, por exemplo, e a gente começou no digital. Aí eu tenho uma empresa hoje em dia, que é a Vel Company, e eu tenho mais 2 sócios, que é o Gabriel e o Evaldo. E nessa empresa a gente tem o Estúdios Volts, que é o estúdio que a gente grava os podcasts. E aí os podcasts começaram depois que a gente construiu o estúdio, que demorou 1 ano e pouco de empresa ainda para isso acontecer. A gente antes trabalhava com canal de corte, né? A gente fez dinheiro com cortes bilionários, que a gente tinha comentado antes de começar aqui. E com essa grana e com a grana de outras coisas que a gente também fazia serviços de canal de corte mesmo para os clientes e tal, a gente conseguiu verba para investimento, né? A gente fez um investimento no estúdio e aí assim a gente começou a fazer os nossos próprios podcasts, que atualmente são 3, né, na casa, que é o Pode Viajar, que tem eu e a Anitta como hosts. Aí tem o Pod Brisa, que é a Anitta e o namorado dela, que são hosts. E eu apareço bastante até no Pod Brisa agora, que é mais sobre entretenimento, filmes e tal. E tem o Praticast, que é o podcast do Gabriel, que ele é host e ele fala sobre negócios e relacionamentos e tudo que tem a ver com empreendedorismo, assim, no geral. E aí foi assim que a gente começou. Para falar a realidade, o Pode Viajar começou por causa do pedido de um cliente, que foi o Tim Explica, que eu não sei se vocês conhecem. Conheço, sim. Conhece? Ele foi cliente nosso aqui e ele queria um canal dark, né? Tanto é que se você olhar no Pode Viajar, tem alguns vídeos dark do começo, que ele queria um canal de viagens para divulgar o curso de inglês dele. E logo de cara, assim, a gente conseguiu mais de 1.000 views, assim, num vídeo sobre tirar o visto americano. E deu bom, só que aí ele acabou desistindo depois de 1 mês do canal, e aí a gente, já que a gente já tá com o canal, vamos ver o que a gente faz, né? A gente continuou produzindo vídeo dark, só que aí depois a gente começou a aparecer, eu e a Anitta. Aí depois a gente pensou, por que a gente não faz um podcast sobre as nossas experiências de viagem? Porque eu já fui para outros países, ela também já foi para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Chile. E aí a gente teve essa ideia e começou a fazer. Aí a gente começou a gravar e chamar o pessoal. Foi assim que nasceu o Pode Viajar. Que massa. Mas falar na câmera, falar com o microfone, falar na câmera acho que é meio grotesco de falar, mas falar de frente para a câmera, né? E te comunicar assim já era uma coisa que tu fazia antes ou foi descobrindo e tal? Porque a gente tá aqui também, né? A gente tá nessa vida, a gente tá aqui conversando contigo hoje, a gente já tá conversando com algumas pessoas há algum tempo. E eu particularmente sempre gostei, eu gosto de conversar com as pessoas, e é legal esse formato que ele é de conversa mesmo, né? Tipo, é um diálogo aberto, não tem muito mistério assim, mas eu sei que tem pessoas que têm muito mais dificuldade, não se imaginam fazendo isso. Eu acredito que vocês talvez tenham levado pessoas que não podem viajar, ou se não levaram, talvez vão levar algum dia alguém que tem mais dificuldade para começar a conversa e se comunicar. Sim. Queria saber se tu teve essas dificuldades no começo ou se já foi tranquilo, foi algo meio natural para ti. No primeiro episódio, assim, dá para comparar a diferença do episódio que tá agora, que eu era um pouco mais bloqueada, né? Porque é aquela coisa, né? Primeira vez, você não sabe muito bem. Você é a host, né? Você tem que apresentar as coisas, tem que puxar a conversa. Isso não é algo que é tão trivial, assim. Pode parecer fácil, mas não é tão fácil. Às vezes fica um silêncio, assim, que acabou o assunto, e aí você tem que fazer alguma coisa, né? Para preencher o silêncio. E com alguma coisa que tenha relevância também, né? E eu tinha experiência antes de começar o Pode Viajar com live, eu fazia live de jogos. Eu jogava Valorant, que é um jogo de FPS, né? Que parece o Counter-Strike, né? Pra quem não conhece o Valorant. E eu fazia live, e no começo das lives eu era bem travada.
porque aí eu nunca tinha aparecido em câmera, nunca tinha feito nada muito uau. Eu até tive uma tentativa de fazer um vlog na época do intercâmbio de Taiwan, que tem um canal meu parado lá, que eu fiz uns vídeos, acho que 3, 4 vídeos, e eu não continuei por conta da parte da edição, porque dá muito trabalho, né, e tal. E também gravar, fazer roteiro, assim, pode parecer tão fácil ser youtuber, mas não é, porque Não tem é muita mesmo. coisa que tem que A galera fazer. não faz nem ideia, né? Não é fácil, não. O pessoal acha que é só ligar a câmera e postar o É. vídeo, né, mas não é só isso, não. Ainda mais que hoje a régua subiu muito, né? A Subiu. régua subiu bastante, edição, imagem, tudo. Sim. E depois disso, de começar as lives, que eu destravei um pouco, né, de falar na frente de uma câmera e tal. Mas antes, assim, bem antes da faculdade, eu era tímida demais, assim, né, eu não tinha nem amigo, assim, pra você ter uma noção. Eu não tinha habilidades de comunicação, assim, nenhuma. Eu não conseguia apresentar nem seminário também. Então, foi uma coisa que foi treinando, né, ao longo do tempo. Todo mundo... Tem gente que acha que a comunicação é um dom, né? Nossa, aquela pessoa ali é a melhor, a representante da sala, né? Isso, geralmente sempre fala bem. Ah, essa pessoa tem o dom, não sei o quê, ela é carismática, extrovertida. Eu acho que não tem nada a ver, assim. Você pode ser introvertido e saber se comunicar bem. Aí você só tem que treinar, né? Você tem que se colocar em situação de risco. Com certeza, com certeza. É como qualquer outra coisa que pode ser desenvolvida, né? Só que a pessoa tem que se desafiar e fazer, enfim, né? Mas dos lugares que tu já esteve, que tu já viajou, que, enfim, qual deles que tu achou, assim, mais legal? Eu sei que estou mudando, assim, meio drasticamente das perguntas do Pode Viajar, mas tem a ver com o Pode Viajar, porque tem várias pessoas ali que eu já vi, gente que foi pro Japão, Sim. a própria Ana que participou, que está morando hoje lá nos Estados Unidos, enfim. E na tua experiência individual, qual dos lugares que tu conheceu que tu falou, nossa, esse lugar aqui é muito legal, e não só por ser legal, ele talvez te trouxe algum conhecimento, algum aprendizado que tu vai levar para tua vida, assim. Talvez todos tenha acontecido isso, mas sempre tem aquele que marcou mais, assim. O grande marco, assim, de levar pra vida pra mim foi Taiwan, né? Claro que eu fiquei... o intercâmbio foi em Taipei, que é a capital. Acho que eu consideraria como minha segunda casa, assim. Se eu voltasse pra lá, eu ficaria muito confortável, né? E, inclusive, tenho vontade de voltar e ficar um tempão lá ainda. Lá é por causa também que a questão da atmosfera do intercâmbio favorece eu escolher esse lugar como um dos favoritos, porque foi lá que eu cresci bastante, né? Amadureci, porque eu tava sozinha, então quando você fica sozinho num lugar, né, e você depende só de você mesmo, você acaba amadurecendo muito. E eu acho que se adaptar nesses lugares eu acho muito legal. Por isso que eu gostaria de morar também em outros lugares para ver como é que seria, né? Que essa é a parte mais divertida, entre aspas, né? Porque também tem a parte sofrida de você se adaptar a um lugar novo, a uma cultura nova, língua diferente, comida, clima e tudo mais. E o outro lugar que eu gostei muito de visitar, Grand Canyon, pela sua... Tipo, é muito vasto, aquele lugar é muito grande. Já fui em alguns canyons também em Taiwan, fui em canyon aqui no Brasil e até hoje não tem nenhum canyon que seja tão majestoso assim como o Grand Canyon. É muito grande lá e eu gostei muito de visitar porque eu gosto desses rolês também mais natureza, assim. Sim. E a cidade... desculpa. E a Não, fala cidade... aí. A terceira cidade, assim, é Nova York. Gostei muito de Nova York. Achei pelo menos para turistar, né? Não sei como é que seria morar lá, porque morar parece ser algo meio estressante. Mas para turismo, realmente gostei bastante de Nova York, apesar do pessoal achar um destino meio sem graça. A gente tem tido, nos últimos 2 meses, a gente teve uns dois clientes que foram aprovados para Nova York, né, Paty? Acho que sim, né? Tiveram dois que foram pra lá. Foram para lá, né? É legal, é show. Foge um pouco também no passado, da mesmice, pelo menos do intercâmbio, né? Tipo, Boston, Flórida. Apesar de Nova York ser um lugar, né, bastante procurado para turismo, para intercâmbio não é tanto. Também tem a parte do custo, né? Tipo, o intercâmbio em Nova York é mais caro. Se tu fosse fazer um intercâmbio hoje
Stephanie, de novo? Faria em qual país? Não vale falar Taiwan de novo, porque já tem aí um lado sentimental já envolvido, mas... Eu acho que quando você passa muito tempo num país, que nem você passou um tempo lá, né? E aquilo meio que fica confortável, assim. Você acaba entendendo mais e gostando mais quando você passa um tempo maior. Acontecem coisas que faz você gostar mais também. Isso daí é um negócio que acontece assim, né? Tipo, vai causar dor. Na minha concepção, vai te causar duas situações. Ou tu nunca mais vai querer ir naquele lugar porque te traumatizou de um jeito, ou tipo, tu te acostumou, achou legal e quer voltar, né? Sim. Isso é fato. Acho que eu escolheria a Alemanha, porque eu tenho muita vontade de ir pra Alemanha. É muito legal, é muito bonito. Vai te instalar nesse exato momento. Legal, legal. Gostaria muito de fazer, se fosse para escolher um intercâmbio, seria a Alemanha. É muito legal. Eu não sei se eu aprenderia alemão. Você sabe alemão? Não. Deve ser muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas conforme você vai viajando, assim, aquela parada que você falou da língua, que você vai desbloqueando, é muito verdade, né? Porque que nem você vai começando a ver umas similaridades, assim, nas línguas. Por exemplo, aqui farmácia é apotheke, e é em alemão, é apotheke. Só que se você for lá na Sérvia, também é apotheke. Lá eles falam outra língua, então tem muitas similaridades das palavras e etc. Mas é muito difícil alemão. Eles conversam assim, não dá para entender uma palavra do que eles falam. Quando você chega no mercado assim, aí você vai passar alguma coisa e eles falam alô, que é tipo oi, olá, sei lá. E só isso. E o bom dia? Guten Morgen. É a única coisa que eu lembro, que eu tinha uns amigos alemães. É muito difícil, mas é muito bonito, eles são muito educados, é muito histórico, né? Claro. E é bem legal. É um país que eu gostei bastante. A gente ficou mais de um mês aqui. É muito legal. A Paty fez aí um merchan da Alemanha, Stephanie. Agora vai ter a comida que ir. É boa também. A comida é muito gostosa. Aí, ó. Eu vou, um dia eu vou. Eu só não sei se eu vou morar, né? Mas eu vou com certeza. Pelo menos visitar a Alemanha. Daqui a pouco tô indo embora já. Mas e hoje... acho que eu moraria, talvez. Mas hoje tu tá aprendendo algum outro idioma, Stephanie, ou não? Parou no inglês mesmo? Parei no inglês. Eu até fui atrás de mandarim quando eu voltei de Taiwan, mas eu não consegui achar muitas opções baratas para fazer, não. Para aprender mandarim é meio caro. O pessoal cobra caro. Aí eu meio que deixei e, sei lá, algum dia eu quero voltar a aprender, mas eu acho que se fosse para escolher uma língua agora para aprender do zero, eu ia escolher japonês, que aí eu pelo menos ia voltar a falar japonês, que, né? Tu é descendente de japonesa? Vocês são descendentes japoneses? Sim. Legal. Foi por isso que a gente conseguiu ir pra lá, né? Morar. Sim. Que meu pai é... eu não lembro o nome do... Nisei, sei lá, não sei o nome. Mas ele é metade japonês. Aí eu sou um quarto japonesa. Eu ia te perguntar sobre isso, mas a tua memória... Eu tenho algumas memórias tem algumas do memórias Japão, de lá? sim. Inclusive, é que acho é um lugar tão massa, assim, sabe? Tipo, eu acho... esses dias eu até tava assistindo um programa de... Tipo, os melhores marceneiros do mundo são japoneses. Né? Eles são extremamente... Eles fazem muita coisa, assim, só de encaixar, sabe? Eles nem parafusam, eles são muito bons. Uhum. E aí eu tava vendo um programa de Casa na Árvore, que eu gosto de ver e tal, e os caras fizeram lá, sabe? E eu achei muito massa, porque além de tudo isso, o Japão sofre muito com terremoto, então várias vezes eles têm que estar reconstruindo as coisas e tal. É uma cultura que tá sempre... O Japão é bem tipo de renascer, assim, né, dos acontecimentos que tem no país. Assim, acho muito massa a cultura deles, acho muito massa. Eu gosto muito também, é um que tá na minha lista, assim, de lugares que eu gostaria muito de ir. Eu fiz judô durante muito tempo, quando eu era pequeno. E aí depois, aí você começa a ter contato ali com a cultura, né, e tal. Aí comecei a aprender algumas coisinhas de japonês. Depois fui pros animes, gostei muito de anime durante um tempo, assim, gostava pra caramba. Aí deve ser muito legal, deve ser muito bonito e deve ser muito da hora ir pra lá. Mas ainda lá não... é muito bonito. Quem sabe? Eu cheguei...
Eu cheguei aí... Eu lembro da Disney Tóquio, que eu fui. Foi a primeira Disney que eu fui, na real. Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro que eu me perdi. Só que eu não tava perdida, né? Aí eu só achava que eu tava perdida. Minha mãe tava me vendo. Mas é uma sensação muito desesperadora pra uma criança, né? Se perder na Sim. Disney. Numa multidão. E lá é frio. Eu lembro que era bem frio. Porque eu vi neve lá e tal. Também, lá é muito limpo, assim, muito limpo. Os parques, tem muitos parques. Eu não morava em capital, eu morava em interior, né? Eu não lembro agora a cidade, mas tinha umas plantações até lá. E a única coisa ruim do Japão que eu me lembro era o preconceito contra brasileiro, né? Porque a gente sofre um certo preconceito atualmente mais do que na época que eu fui ainda, porque o brasileiro fez fama ruim lá, né? De roubar as coisas, porque lá é super seguro, então as pessoas deixam mesmo, por exemplo, Brasileiro é fogo, velho. deixam uma câmera numa mesa do café, sabe? Uma câmera, um notebook, e teve casos de brasileiro que roubaram, entendeu? Então, Poxa, que coisa, né? e por causa disso, principalmente, foi feita uma fama ruim, né? Sim, mancha, né? E aí eu lembro quando eu era criança, quando eu ia brincar no parquinho, minha mãe me levava e tinha as outras crianças japonesas lá. E os pais dessas crianças não deixavam os filhos deles brincarem comigo, porque eles achavam que ia ser má influência. Puxa vida. E aí eu ficava querendo brincar com as crianças e as mães não deixavam brincar com as crianças delas lá. E aí essa parte foi, eu acho que me moldou muito para eu ser tímida depois isso, porque eu não conseguia, eles bloqueavam minhas interações, então aí eu não conseguia falar com ninguém. E aí depois, quando eu voltei pro Brasil, eu era mais tímida já. Acho que moldou. Isso é ruim, né? Quem assiste anime sabe que, tipo, muitas músicas dos animes é metal, né? Heavy metal, tem muito anime. O japonês gosta muito de power metal. E eu tava vendo um brasileiro que foi fazer um show lá, a banda e tal, e o show era de tarde, e a galera vindo, tipo, no meio da faculdade, da escola, com mochila, colocava num pininho, assim, a mochila pendurada, né? E eles faziam o sinal com a mão, só com uma mão, para a outra não ficar na frente dos outros, sabe? Os outros conseguiam assistir o show e tal. E aí, quando parava a música, eles ficavam em silêncio. Quando voltava a música, daí eles voltavam a cantar. Tipo, uma organização diferente, um lugar que com certeza eu gostaria de conhecer e que a Paty já falou também. E quer voltar para lá, né? Porque não tem tanta recordação, mas é um lugar muito legal. Apesar disso, né? Apesar dessa parte dos imigrantes e tudo mais. Mas, Stephanie, foi muito legal conversar contigo. Eu tenho certeza que a gente teria vários outros assuntos para falar, conversar, bater papo aí, que seria bacana para a galera, porque quando alguém vai para outro país, como a Paty tá, como tu já foi, já teve uma experiência, é legal para, tipo assim, a pessoa ver que realmente é legal e que é tudo aquilo que ela pensa também, mas também tem uma parte que não é bem aquilo que ela pensa. Sim. E essa parte que ela tem que estar preparada, por isso que a gente tem esse programa, esse quadro aqui, que é o Midcast, que é para trazer galera que viajou ou que está viajando para colocar o pezinho no chão de quem quer viajar também, mas também incentivar de outra forma. Eu queria saber se tem alguma coisa que tu gostaria de falar, que a gente não te perguntou, que tu gostaria de colocar aqui sobre as tuas experiências. Enfim, fica à vontade aí para colocar alguma coisa que talvez a gente não tenha te perguntado aqui no Midcast. Eu não sei. Bom, acho que a única coisa que eu não comentei foi que eu fui pra Colômbia e eu acho o espanhol mais difícil que inglês, sabe? Muito mais difícil. Mas acho que não tem muita. Assim, teria que perguntar mais, né, pra eu lembrar das coisas. Faz um tempo já que eu viajei. Sim, sim, sim. Tá precisando viajar de novo, então. Tô precisando. Inclusive, se der certo esse ano, aí mais tardar ano que vem. Aí eu vou tentar ir pros Estados Unidos de novo, vamos ver. Massa. Vai ter uns episódios, então, nos Estados Unidos do Pode Viajar. Vai, se tudo der certo. O visto eu já tenho, né? Eu só preciso do dinheiro agora pra ir pra lá. Sim, essa Né? é O a dólar parte. tá caro. Esse é só o detalhe, né? Só o detalhe. O único detalhe. Queria agradecer muito tua presença aqui com a gente. Foi muito legal. Espero que a gente possa marcar outro momento pra gente conversar de novo. Talvez na tua
no teu retorno dessa viagem para os Estados Unidos, para te trazer outras coisas, que, enfim, a galera vem aqui nos procura muito para saber de Estados Unidos também, né? É o nosso carro-chefe hoje, a gente ajuda muita gente aí para lá realizar o sonho de fazer o intercâmbio, de conhecer, passear também, preparando para entrevista, parte burocrática e fazendo um trabalho responsável que é alertar as pessoas sobre aquilo que precisa ser feito. Esse é o nosso trabalho aqui na Nublu Intercâmbio, é mostrar que sim, é legal, é possível, mas tem que fazer as coisas com responsabilidade, com planejamento. Então é muito legal a gente dividir isso, dividir a tua experiência em outros países, inclusive os Estados Unidos. Você que ficou aqui com a gente até esse momento, não esquece aí de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal. E se você precisar de uma empresa especializada no visto de estudante ou no visto de turismo, clica no primeiro link aqui abaixo que a gente com certeza vai poder te ajudar e vai ficar muito feliz em poder ajudar você a tirar esse sonho aí do papel. Tá certo? Até a próxima. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Paty. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau.